Era uma noite comum. O som da chuva suave contra o vidro e o perfume de café recém-passado preenchendo o ar. Helena voltou mais cedo do trabalho, os saltos fazendo eco no piso frio da sala. Foi ali, no centro do seu lar, que ela viu Ricardo, o homem com quem dividia sonhos, abraçando outra mulher. Não houve grito, nem lágrimas, apenas um silêncio ensurdecedor que pareceu congelar o tempo. Cada segundo foi uma fotografia gravada em sua mente. O toque, o riso abafado, o olhar de prazer, que antes era só dela. Ela se virou lentamente, o coração pulsando firme, e naquele instante, algo dentro dela se partiu, não de dor, mas de decisão. O amor morreu em silêncio. A vingança nasceu com calma. Na manhã seguinte, o sol atravessou as cortinas como se nada tivesse acontecido. Helena acordou antes de Ricardo, observando o rosto dele adormecido, o mesmo rosto que beijara outra poucas horas antes. O silêncio da casa parecia zombar dela, mas por dentro, o caos era meticuloso. Preparou o café, arrumou a mesa e sorriu quando ele apareceu na cozinha. O sorriso era o disfarce perfeito. Suave, dócil, quase amoroso. Ele acreditou. Falou sobre o trabalho, sobre o jantar de sábado, como se a noite anterior tivesse sido um sonho. Helena respondeu com serenidade, medindo cada palavra, cada olhar. E enquanto ele saía para o trabalho, ela o observou pela janela, um sorriso leve nos lábios. Era o início do teatro. E ela seria a atriz principal. No trabalho, Helena mergulhou em papéis, planilhas e relatórios. Mas nada a distraía do eco daquela imagem. As risadas, o toque, o perfume adocicado que ainda parecia flutuar em sua casa. O ódio veio em ondas calmas como o mar antes da tempestade. Ela começou a notar detalhes. Senhas, datas, nomes de clientes. Cada ponto fraco de Ricardo não seria uma vingança impetuosa, e sim, meticulosamente construída. Naquela tarde recebeu uma mensagem dele. Te amo! Ela olhou para a tela e, pela primeira vez, sentiu o peso exato da mentira. Respondeu com um simples eu também. Mas entre as letras digitadas, havia uma promessa silenciosa. Ele pagaria, até o último suspiro de sua arrogância. Ao chegar em casa, encontrou a sala impecável, como se a traição tivesse sido apagada com sabão e perfume. Ricardo estava lá, sorridente, preparando um vinho. Ele falava sobre o futuro, viagens, planos, como se o mundo estivesse intacto. Helena o escutava com interesse fingido, os olhos atentos a cada gesto, cada mentira disfarçada de carinho. Quando ele se aproximou e a beijou, ela permitiu. Seu corpo reagiu com frieza controlada, mas seu olhar, se ele tivesse coragem de encarar, mostraria algo diferente. Cálculo. A noite terminou com um beijo longo e um olhar demorado no espelho. O reflexo devolveu a imagem de uma mulher que já não amava, mas planejava. E isso era muito mais perigoso. Naquela madrugada, Helena se levantou sem fazer ruído. A casa dormia, mas ela estava desperta demais para sonhar. Sentou-se no sofá onde havia visto tudo. O palco do crime. Tocou o tecido frio e sorriu. Um sorriso quase imperceptível. Abriu o notebook e começou a digitar. Planilhas, documentos, acessos bancários. Ela conhecia cada segredo de Ricardo. E no meio de linhas e números, nascia algo maior, um plano. A vingança seria uma obra-prima de paciência e precisão. Quando terminou, olhou para o relógio. 3 da manhã. O som do vento lá fora parecia aplaudir sua decisão.
Helena fechou o laptop devagar e sussurrou para o escuro. Agora é minha vez. Os dias seguintes tornaram-se um espetáculo de aparências. Helena sorria nos jantares, ria das piadas e tocava a mão de Ricardo como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, o silêncio era estratégico. Cada gesto ensaiado servia para construir a ilusão de normalidade. Ricardo, aliviado, acreditava na farsa e se sentia seguro novamente. O que ele não via era a rede que se formava sob seus pés. Contas conjuntas sendo esvaziadas, documentos sendo copiados, contatos sendo rearranjados. Helena se tornou sombra e espelho, refletindo o que ele queria ver enquanto apagava tudo o que ele era. A máscara estava firme, e por trás dela, o plano respirava. Helena começou a agir discretamente, enviando e-mails para sócios de Ricardo, revisando contratos que ele mal lembrava existir. Nada chamava a atenção. Tudo parecia parte de sua rotina. Ela usava a confiança dele como escudo e a indiferença como arma. Cada clique no teclado era uma semente de destruição plantada com precisão cirúrgica. Em meio ao som dos dedos digitando, ela percebeu algo curioso. A calma. Já não havia raiva. Apenas clareza. E talvez essa fosse a forma mais cruel de vingança. Fazer tudo com serenidade, com a elegância de quem não precisa gritar para vencer. Numa tarde, ela encontrou Clara, sua melhor amiga, em um café discreto no centro da cidade. Clara percebeu algo diferente no olhar de Helena, não tristeza, mas determinação. Você vai contar para ele? Perguntou. Helena sorriu, mexendo o café com lentidão. Não preciso. Ele vai se destruir sozinho. A resposta ficou suspensa no ar, pesada e elegante. Clara entendeu que não havia volta. A mulher diante dela já não era a mesma. Era mais fria, mais lúcida, quase perigosa. Helena olhou pela janela e viu o reflexo das duas no vidro. Duas cúmplices, mas apenas uma verdadeiramente implacável. Ricardo começou a notar pequenas mudanças. Um e-mail que não chegava, uma ligação perdida, uma reunião adiada sem explicação. Helena continuava perfeita, amorosa, gentil, atenta, mas algo na calma dela o desconcertava. À noite, enquanto ela lia na cama, ele a observava em silêncio, tentando decifrar o que havia por trás daquele semblante tranquilo. Helena sentiu o olhar dele e sorriu de leve, sem levantar os olhos do livro. Está tudo bem? Ele perguntou. Tudo, respondeu suavemente. E naquele tudo havia um abismo, que ele nunca conseguiria ver. Até cair. Naquela semana, Helena descobriu que Ricardo planejava uma viagem a trabalho. O eufemismo era óbvio. Lívia. Em vez de impedir, ela incentivou. Você merece descansar um pouco, disse, o tom doce escondendo ferro. Quando ele partiu, ela ficou sozinha na casa, finalmente livre das aparências. Caminhou pela sala onde tudo começou, acendeu uma vela e sentou-se no sofá. Fechou os olhos e respirou fundo. O silêncio agora era dela. Era o início da execução. A máscara seria usada até o fim, mas por trás dela, a verdadeira Helena, paciente e letal, já tomava forma. Com Ricardo fora, Helena transformou o lar em seu quartel de operações. A mesa da sala virou seu campo de batalha, pilhas de contratos, cópias de e-mails, extratos bancários, pontos
de e-mails, extratos bancários. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça que formaria sua ruína. Ela estudava a empresa dele como um inimigo. Estuda o mapa do campo, descobriu negócios fraudulentos, acordos escusos, e percebeu que não precisava criar nada. Bastava revelar o que ele escondia. O mundo dele já era uma mentira pronta para desmoronar. Tudo o que ela faria seria acender o fósforo certo, no momento exato. E enquanto o fazia, sentia-se estranhamente leve. Como se a vingança não fosse apenas punição, mas libertação. No escritório de Ricardo, Helena deixou um pequeno presente, um envelope pardo, discretamente colocado entre relatórios.uou. Lá dentro, cópias de mensagens comprometedoras e documentos que ele acreditava ter destruído. Não havia remetente. Apenas a verdade. Enquanto ele viajava, o caos começou a se espalhar. Sócios começaram a questionar números, jornalistas a investigar, e o nome de Ricardo Duarte passou a circular em sussurros. Helena, em casa, observava as notícias com um olhar sereno. Não havia pressa. Cada segundo era um degrau rumo ao abismo. O prazer não estava em vê-lo cair, mas em saber que ele ainda achava que voava. Quando Ricardo retornou da viagem, o tom no escritório havia mudado. Cumprimentos curtos, olhares desconfiados e um silêncio pesado nas reuniões. Em casa, Helena o recebeu com a mesma ternura ensaiada. Como foi a viagem? Perguntou. Ele mentiu. E ela fingiu acreditar. Naquela noite, ele falou sobre o estresse, as suspeitas, a desconfiança no trabalho. Helena o ouviu com compaixão encenada. Tocou seu rosto. Sorriu e disse: tudo vai se resolver, amor. Mas dentro dela, sabia, nada se resolveria. Porque a ruína já havia começado. E o relógio da vingança marcava o ritmo certo. Dias depois, a imprensa divulgou as primeiras matérias. Empresário Ricardo Duarte é investigado por fraude fiscal. Helena assistiu à reportagem sozinha, o rosto iluminado pela tela da televisão. Nenhum traço de alegria, apenas contemplação. O telefone tocou. Era Clara. Foi você? Perguntou. Helena respirou fundo, sem responder. Às vezes o silêncio era mais poderoso que uma confissão. No fundo, sentia algo novo: poder. O mesmo homem que a humilhou estava agora nu diante do mundo, e ela não precisou levantar a voz. Apenas mover as peças certas, no momento certo. O tabuleiro era dela. Sempre foi. Na manhã seguinte, Ricardo chegou em casa devastado. Tinha perdido contratos, amigos e a confiança dos sócios. Estão me destruindo, disse, a voz rouca, o olhar perdido. Helena o abraçou, disfarçando a satisfação por trás da compaixão. Eu estou aqui, sussurrou, e ele acreditou. Enquanto consolava, ela observava. O homem arrogante agora era apenas uma sombra. O poder, o brilho, a prepotência, tudo se dissolvia. E ela, em silêncio, sabia. A vingança ainda nem tinha começado. O que estava por vir seria pessoal, profundo e imperdoável. Ricardo começou a mudar. Agora era um homem acuado, buscando consolo na mulher que o observava com olhos frios disfarçados de ternura. Helena se tornou sua rocha, seu porto seguro e sua sentença. Preparava seus cafés, o escutava lamentar, o abraçava nos silêncios longos. Ela sorria e respondia: sempre estarei ao seu lado. Mas cada palavra era uma lâmina coberta de mel. Em silêncio, ela o isolava dos amigos, dos sócios,
até que só restasse ela. O mesmo lar que testemunhou a traição agora era o palco da rendição. E ele, cego pelo medo, caminhava para o abismo, guiado pela mão que fingia amá-lo. Helena começou a manipular as narrativas. Ligava discretamente para antigos amigos de Ricardo, contava meias verdades com voz calma e tom de piedade. Ele anda diferente, vocês sabem. Está confuso. Plantava dúvidas, regava desconfianças e colhia isolamento. A cada ligação, o círculo em torno dele diminuía. À noite, ela se deitava ao seu lado e ouvia seus murmúrios, suas inseguranças. Pontos. Ninguém mais confia em mim. Helena passava os dedos pelos cabelos dele, murmurando: talvez você só precise começar de novo. E no fundo, ela sabia. Ele nunca teria chance de recomeçar, não depois do que ela ainda preparava. Ponto. Com o passar das semanas, Ricardo tornou-se dependente da presença dela. Ele a seguia pela casa, buscando palavras de conforto. Helena observava cada gesto, cada fraqueza. Aquele homem, antes arrogante, agora era um prisioneiro voluntário. Ela o fazia acreditar que só ela compreendia, que o mundo inteiro o havia traído. Era a inversão perfeita. O traidor transformado em vítima, e a vítima em juíza. À noite, enquanto ele dormia exausto, ela o observava, estudando o rosto que antes representava amor. Agora, era apenas um troféu. O símbolo da própria vitória em andamento. Helena levou o controle ao extremo. Começou a administrar as finanças, revisar e-mails, atender telefonemas. Deixa que eu cuido de tudo, dizia, com voz doce. Ricardo, quebrado, aceitava. Aos poucos ela o cercava de dependência. Emocional, financeira, psicológica. Quando ele tentava reagir, ela o envolvia com ternura e culpa. Eu só quero te ajudar. E ele acreditava. O mesmo homem que antes decidia tudo agora pedia permissão até para respirar. Helena via o reflexo dele nos espelhos da casa e mal o reconhecia. A vingança não era mais apenas sobre o que ele fez. Era sobre o que ele se tornou. Em uma noite silenciosa, Helena o encontrou chorando no escuro. Ele murmurava arrependimentos, promessas, pedidos de perdão. Eu te magoei, mas eu te amo. Ela se ajoelhou diante dele, o rosto banhado por uma serenidade quase divina. Eu sei, Ricardo, respondeu. E por isso mesmo, eu não vou te deixar. Ele acreditou. Acreditou que era amor. Mas Helena, ao abraçá-lo, olhou por cima do ombro dele, para o espelho atrás do sofá. E viu o próprio reflexo sorrindo. O mesmo espelho onde um dia viu a traição agora refletia sua vitória silenciosa. A vingança já era irreversível. E ele, sem saber, já estava completamente destruído. As semanas seguintes foram um lento desmoronar. Ricardo passou a beber, a dormir pouco, a falar sozinho. Os espelhos da casa refletiam um homem que já não reconhecia a própria sombra. Helena mantinha a rotina, a calma, os gestos suaves, o olhar compassivo. Mas cada frase dita era mais um golpe cirúrgico em sua sanidade. Vai passar, amor, dizia, enquanto o observava se afundar. À noite, o silêncio entre eles tornara-se mais pesado que qualquer discussão. Ele começou a duvidar de si mesmo, das lembranças, da realidade, de tudo. E era exatamente isso que Helena queria. Que ele se perdesse, lentamente, dentro da própria culpa. Ricardo começou a desconfiar que algo estava errado. Documentos sumiam, contas bancárias eram bloqueadas, ligações estranhas o deixavam inquieto. Você mexeu nisso? Perguntou certa manhã. A voz trêmula.
Helena o fitou com surpresa convincente. Não, querido. Deve ser algum erro do banco. E ele acreditou. Queria acreditar. Quando saiu para tentar resolver, ela observou da janela. O homem que um dia a traiu agora corria em círculos, buscando respostas em lugares errados. Helena fechou as cortinas com calma. O jogo estava quase no fim. E ele ainda não percebia quem movia as peças. As notícias pioraram. Ricardo foi oficialmente acusado de corrupção. A empresa o afastou. Repórteres o esperavam na porta de casa. Helena fingiu choque. Meu Deus! Como isso aconteceu? Sussurrou, enquanto as câmeras piscavam do lado de fora. À noite ele chorou no colo dela repetindo: Eu juro que não fiz nada. Ela o abraçou, acariciando seus cabelos. Eu sei. Mentiu suavemente. Por dentro, sentia o gosto metálico da vitória. O homem que destruiu a confiança dela agora implorava pela confiança dela. Era a ironia perfeita. Uma justiça que só o silêncio poderia executar. Com a ruína completa, Ricardo começou a implorar por salvação. Você ainda me ama? Perguntou numa madrugada silenciosa. Helena ficou em silêncio por longos segundos. Depois, sorriu, mais do que nunca. E acreditou. Mas havia algo estranho em sua voz, algo que soava como despedida. Nos dias seguintes, ele tentou reconstruir o pouco que restava, mas tudo desabava. Amigos desapareceram, contas foram congeladas, e a casa, antes símbolo de poder, agora era um cativeiro de lembranças. Helena andava pelos cômodos com a serenidade de quem já venceu. A queda dele era lenta, e por isso mesmo, bela. Naquela noite, Ricardo acordou no meio do escuro e desceu até a sala. Encontrou Helena sentada no sofá, com um copo de vinho. Calma como sempre. Você sabia de tudo, não sabia? A voz dele tremia, mas não de raiva, de medo. Helena olhou para ele com ternura silenciosa. Desde o primeiro dia, ele ficou imóvel, sem saber se fugia ou chorava. Ela se levantou, aproximou-se lentamente e sussurrou: Você me traiu na sala de estar, Ricardo. Eu só aprendi com o melhor. O som do copo pousando na mesa soou como o fim de uma sinfonia, e o silêncio que veio depois foi o mais cruel de todos. O amanhecer trouxe um silêncio pesado, quase ritual. Ricardo acordou sozinho. A cama fria, a casa quieta. Sobre o travesseiro, um envelope com seu nome escrito à mão. Abriu com mãos trêmulas. Lá dentro havia cópias de tudo. Contratos falsificados, mensagens antigas, provas das mentiras que ele acreditava escondidas. E no final, uma carta. Agora você sabe como é ser traído por quem mais confiou. O coração dele disparou. Correu pela casa, chamando por Helena, mas só o eco respondeu. As cortinas abertas deixavam entrar a luz pálida da manhã, iluminando um lar que já não era seu. Ela havia partido, levando sua dignidade, sua carreira e sua paz. Enquanto ele buscava desesperadamente por respostas, Helena caminhava pela praia deserta, o vento batendo contra o rosto. Não havia raiva, apenas uma serenidade fria. Ela lembrava de cada detalhe. O momento em que descobriu a traição, o silêncio que guardou, o plano que construiu. E agora o fim. O mar diante dela parecia reconhecer sua calma vingativa. Não se tratava mais de ódio. Era sobre equilíbrio. O que foi tirado dela agora estava de volta em forma de justiça. Um ciclo concluído com a precisão de um sussurro, ela sorriu, deixando o vento levar o último vestígio de dor. Ricardo vagou pela casa, abrindo gavetas, revisando pastas. Cada canto revelava um pedaço do plano.
Helena havia guardado tudo. Cópias de e-mails, gravações, documentos que provavam sua corrupção. E mais, cópias de mensagens para Lívia, a amante. A traição, nua e cruel, agora era um espelho de seu próprio inferno. Ele sentou no chão, cercado por provas, e chorou. Não por remorso, mas por perceber que havia sido vencido por uma inteligência que subestimou. Helena não gritou, não destruiu. Ela apenas mostrou quem ele realmente era e o deixou assistir à própria queda em silêncio. Helena, em outro lugar, assistia às notícias de longe. A TV mostrava a prisão preventiva de Ricardo. Ele estava algemado, o olhar perdido, a voz rouca. Negando as acusações! Armadilha! Gritava. Mas ninguém acreditava. O público via apenas um homem corrupto colhendo o que plantou. Helena desligou a televisão, tomou um gole de vinho e sorriu. A vingança, enfim, estava completa e limpa. Não havia sangue nem escândalo pessoal. Apenas consequência. Ela levantou a taça, como um brinde silencioso à própria força. O amor havia morrido no sofá da sala. A justiça, porém, nascera dentro dela. À noite, sozinha na varanda, Helena observou a cidade iluminada. Não sentia culpa, nem prazer, apenas paz. O mundo girava, como sempre, indiferente às tragédias humanas. Pensou em tudo o que perdeu e em tudo o que reconquistou. A vingança não a devolveu ao que era. Transformou-a em algo novo, mais forte, mais fria, mais livre. Nunca mais, murmurou ao vento. E naquele sussurro, havia o som de uma mulher que finalmente se libertou. Não do homem que a traiu, mas da mulher que um dia precisou dele. A verdadeira vitória era o silêncio. E o silêncio era dela. Meses se passaram. O escândalo de Ricardo desapareceu das manchetes, substituído por novas tragédias e novos culpados. Ele continuava preso, abatido, esquecido. Helena, por outro lado, havia reconstruído a vida em silêncio. Mudou de cidade, de rotina, de pele, trabalhava em uma galeria pequena, cercada por arte e anonimato. Às vezes alguém a reconhecia de leve. Você se parece com alguém que já vi. Ela sorria. Deve ser engano. Mas à noite, sozinha, ainda via flashes daquele dia na sala de estar. Não como dor, mas como lembrete. A vingança tinha um preço. A paz só veio quando tudo dentro dela se tornou o gelo. Ricardo, em sua cela, passava os dias relembrando cada erro. Nenhum advogado, nenhum amigo, ninguém restou. E em seus pensamentos, um nome persistia: Helena. Às vezes sonhava com ela entrando pela porta da sala, como naquela noite, com o mesmo olhar calmo e mortal. No fundo, compreendia agora o que ela fez, e de certo modo aceitava. Era justo. A traição foi o início, mas a destruição foi merecida. A solidão era sua sentença verdadeira. Enquanto o tempo o consumia, percebeu que o castigo mais cruel não era a prisão. Era viver sabendo que ela venceu sem precisar tocá-lo. Helena caminhava por uma praça ao entardecer quando encontrou Clara por acaso. O olhar da amiga carregava espanto e respeito. Você conseguiu o que queria? Perguntou. Sem julgamento. Helena respirou fundo, olhando o céu tingido de laranja. Consegui o que precisava. Houve um silêncio, breve. Quase assentiu, entendendo o que aquelas palavras significavam. A vingança não a trouxe felicidade. Trouxe equilíbrio. Um tipo frio de justiça que deixava cicatrizes invisíveis. Quando se despediram, Helena ficou parada por alguns segundos, observando as pessoas passarem.
Pela primeira vez sentiu o peso daquilo que venceu e do que perdeu junto. Naquela noite, Helena voltou para casa e acendeu uma vela sobre a mesa. O mesmo ritual de quando tudo começou. O reflexo da chama tremulava nos vidros, projetando sombras antigas nas paredes. Pegou o celular e abriu as fotos antigas. Ela e Ricardo sorrindo em viagens, jantares, festas. Por um instante, um eco distante de amor atravessou o peito. Depois, o silêncio voltou. Apagou as fotos uma a uma, até que a tela ficou preta. Fechou os olhos e respirou. Pela primeira vez, sentiu o vazio como liberdade. O passado havia terminado ali, na ponta de um toque. No amanhecer seguinte, Helena saiu de casa e caminhou até o alto de um mirante. O vento soprou forte, levantando seus cabelos. A cidade despertava lá embaixo. Viva, indiferente, infinita. Ela respirou fundo, sentindo o ar frio cortar o rosto. Pensou em tudo o que atravessou, o amor, a traição, a vingança, e percebeu que, no fim, não era sobre ele, era sobre ela mesma, sobre reaprender a existir, mesmo depois de ser quebrada. Sorriu levemente, o tipo de sorriso que não busca aplauso, apenas paz. O sol subiu, dourando seu rosto, e Helena seguiu andando. Livre, pela primeira vez.